A maioria de vocês talvez nunca tenha ouvido falar sobre o termo selfie drone, ou drone de selfie, mas acreditem quando eu digo que logo muitos de vocês vão querer muito ter um. Pau de selfie é a coisa do passado, a moda agora é drone de selfie. Afinal de contas, o que é um selfie drone, quando que ele surgiu e por que diabos eu iria querer ter um negócio desses em pleno 2024? São algumas das perguntas que eu vou responder pra vocês no vídeo de hoje. Então te joga aí no sofá, pega uma malte nojenta e bem gelada e bora pro vídeo. A iminente chegada do DJI Neo e seus vazamentos, sobre os quais já falamos por cerca de meia hora nesse vídeo aqui, serviram para jogar alguma luz sobre um segmento de drones que surgiu lá por 2015, mas que pouco tempo depois acabou caindo no esquecimento, principalmente por conta de suas limitações. Os selfie drones. Quase 10 anos depois, no entanto, a gente está vendo essa fórmula requentada ganhando novamente as manchetes por conta de drones como o Hover Air X1 e o DJI Neo. Mas antes de falar sobre eles, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento e queda dessa ideia louca. Como vocês já devem estar sabendo, a partir de agora em todos os vídeos eu dou uma dica para quem está pensando em comprar um drone não cair em nenhuma roubada. No último vídeo eu falei sobre revendas com lojas físicas versus lojas online, vou deixar um cardzinho aqui em cima para quem quiser assistir, e hoje eu vou falar sobre o pós-venda, ou seja, o que a loja te oferece na hora que a coisa complica. Vamos lá. Na hora de comprar um drone DJI, muitas pessoas preferem a comodidade e a segurança de comprar em uma autorizada aqui no Brasil, enquanto que outras preferem assumir os riscos de importar da China ou do Paraguai em busca de economia. E tá tudo certo, pessoal, são públicos diferentes, com prioridades diferentes, mas mesmo para quem opta por comprar aqui, é importante prestar atenção em algumas coisas para não acabar caindo em nenhuma roubada. E a dica de hoje é, nem toda autorizada tem atendimento especializado. Então, já que tu tá pagando por comodidade, atendimento e segurança, é bom verificar se tu tá comprando um pós-venda realmente especializado em drones ou se vai ter que se contentar com call center, que aí tu liga para lá e percebe que por mais esforçados que eles sejam, geralmente eles apenas estão seguindo ali um roteiro pré-definido. Do you think that I'm stupid? E às vezes isso aí nos dá uma sensação de impotência muito grande. A FlyPro, por exemplo, tem loja física e uma equipe especializada em drones, e tu tens a opção de ser atendido via internet, por telefone ou então presencialmente, tanto na hora da compra quanto na hora de resolver algum BO. E sim, pessoal, mesmo que seja uma simples dúvida de uso do drone. Mas será que eles são a única que oferece isso? É bem provável que não, né, pessoal? Mas já que eu vou recomendar alguém para vocês, por que não recomendar uma empresa que eu já conheço há tantos anos? Para aqueles que quiserem conhecer a FlyPro um pouco melhor e dar uma chance para eles aí na compra do próximo drone, eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição. E agora vamos ver como que tudo começou com um pau de selfie. Talvez um dos dispositivos tecnológicos menos tecnológicos da atualidade seja o pau de selfie. Criado por Wayne From em 2004 e batizado de QuickPod, esse era o nome original dele, a invenção nada mais era do que um alongador que permitia que uma pessoa sozinha tirasse uma foto de si mesma com um campo de visão maior. Não por acaso, nesse mesmo ano aí a gente viu o surgimento do Orkut, que apesar de não ter sido a primeira rede social, né, antes dele redes como o Friendster de 2002 e o MySpace de 2003 já existiam, ele foi sim um dos grandes responsáveis pela popularização das chamadas selfies. Todo mundo queria tirar uma boa foto de si próprio para publicar no Orkut. Por esse motivo, a ideia do QuickPod até parecia bem promissora, porém, dois pequenos probleminhas atrasaram os planos de enriquecimento do seu criador. O primeiro deles é que há 20 anos atrás as pessoas ainda eram sociáveis e tinham amigos. Então, ao invés de carregar um QuickPod para todo lado, era muito mais fácil simplesmente pedir para um amigo bater a foto. Já o segundo problema é que naquela época ninguém carregava uma câmera tiracolo. Alguns celulares até tinham câmeras, mas a qualidade dessas imagens provavelmente ainda não era digna de adornar o perfil das pessoas no Orkut. Por esses motivos foram necessários outros 10 anos para que o pau de selfie virasse de fato um fenômeno global, quando passou a ser amplamente utilizado por turistas e pessoas comuns e sem amigos a quem recorrer na hora que elas queriam tirar uma foto de si mesmos. E por esse motivo, em 2014 também começaram a surgir no YouTube alguns vídeos de um novo drone aí com um formato meio estranho. Criado por um pesquisador de Stanford e um ex-engenheiro do Google, o Nixie conquistou o primeiro lugar do concurso Make It Wearable organizado pela Intel em 2014, rendendo aos seus criadores $500 mil destinados ao desenvolvimento do produto. No ano seguinte, o Nixie foi apresentado pela primeira vez ao público na CES de 2015, tendo sido noticiado pelos maiores sites de tecnologia do mundo como um dos produtos mais revolucionários do evento, muito embora
na ocasião ele não tenha sido capaz de fazer muito mais do que ser arremessado e voar alguns centímetros de volta pro dono de uma forma não muito confiável. Aparentemente isso aí foi suficiente para manter o hype durante muitos anos, sendo que o próprio site do produto se manteve ativo até junho de 2018, onde ainda era possível assinar uma newsletter para receber atualizações sobre o andamento do projeto. No entanto, segundo o Wayback Machine, que funciona como se fosse um museu da internet, um histórico de internet, no mês seguinte o site do Nix acabou sendo retirado do ar e o projeto foi encerrado sem nunca ter se tornado um produto real. Apesar desse pequeno detalhe, porém, a mídia que ele atraiu durante sua breve existência foi tanta que serviu de inspiração para que outras empresas apresentassem suas próprias visões daquilo que seria um self-drone. Em 2015, por exemplo, foi a vez do icônico Lily Drone, sobre o qual eu já publiquei um vídeo contando a sua polêmica história e que, apesar de também ter fracassado miseravelmente em seu propósito, serviu para manter a ideia dos self-drones viva, ainda que por aparelhos, até mesmo porque até aquele momento nenhuma empresa havia conseguido ainda nenhum tipo de sucesso com esse negócio. Mas foi a partir de 2016 que a ideia dos self-drones realmente caiu nas graças do mercado, sobretudo pelo fato de que a tecnologia já estava mais evoluída, mas creio que também pelo fato de que ainda se tratava de uma ideia inovadora, que muito provavelmente ajudava bastante na hora de convencer os investidores a investirem alguns milhõezinhos no financiamento dos projetos. E um desses projetos aí foi o Air Self Drone, um self-drone elegante e compacto financiado através do site Kickstarter e que, ao contrário de muitos dos seus concorrentes, se mantém nativa até hoje. E apesar de ter recebido algumas atualizações ao longo dos anos, dá para perceber que, como conceito, ele se manteve basicamente como o mesmo produto, o que torna meio estranho o fato de ter conseguido a proeza de ser premiado como CES Innovation Awards de 2022. Isso depois de 7 anos de ter sido lançado. Vai entender. E de fato, pessoal, essa aí foi uma época muito fértil nesse terreno, sendo que muitos deles acabaram sendo lançados. Um deles foi o Breeze da Unique, que por $499 oferecia uma qualidade de vídeo bastante decente e um sistema de estabilização razoável. Outro foi o S6 da Wingsland, que inclusive a gente testou aqui no canal e era capaz de tirar fotos de 13 megapixels, além de fazer vídeos em 4K, que, né, pessoal, por uma época aí que mal e mal tinha padrões, até que era razoável, mas deixava a desejar por conta do baixo bitrate e do sistema de estabilização eletrônico bem limitado. E uma coisa legal é que atualmente, para quem quiser, é possível comprar o Wingsland S6 por cerca de R$500 lá no AliExpress. Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo na descrição. E assim, pessoal, essa lista aqui poderia ir muito longe, daria até para fazer um vídeo só falando sobre isso, mas para a gente objetivar, teve uma outra empresa que decidiu apostar suas fichinhas em um drone de selfie e que é importante a gente citar nesse vídeo aqui, que foi a 00 Robotics, que em 2016 apresentou o Hover Flying Camera, aquele que talvez tenha sido um dos mais bem-sucedidos representantes desse segmento. Isso ficou um pouquinho confuso agora, porque acha que viu aí reviews recentes de um drone muito parecido com ele. Pode ficar tranquilo, porque tu não tá ficando louco. Isso porque o Hover Camera é, na verdade, o avô do Hover Air X1, lançado há alguns meses pela mesma 00 Robotics e sobre o qual a gente vai falar um pouco mais adiante. O que importa nesse momento aqui é que, apesar do Hover Camera não ter transformado a 00 em uma superpotência multibilionária, o seu relativo sucesso foi suficiente para que uma certa gigante dos drones finalmente acordasse para o segmento e lançasse o seu próprio self-drone. No dia 24 de maio de 2017, a DJI lançou um dos drones mais carismáticos de toda a história, o Spark. Pesando apenas 300 gramas e medindo pouco menos de 15 centímetros, o Spark era o menor drone do mercado, havia equipado com um gimbal mecânico de 2 eixos e contava com uma câmera capaz de tirar fotos a 12 megapixels e gravar vídeos em Full HD a 24 megabits por segundo. Um número muito abaixo aí para os padrões atuais, mas muito tentador para a época pelo simples fato de ser muito mais do que a maioria dos outros self-drones lançados até então ofereciam. O sensor, por exemplo, era maior que o de um iPhone 7 e, apesar do tamanho, ele era capaz de alcançar até 50 km por hora, tinha sistema de desvio de obstáculos frontal e podia ser pilotado em modo FPV com o uso de um DJI Goggles de primeira geração. Alguma semelhança com o Neo?
E aqueles que fossem seduzidos pelos seus bons predicados poderiam optar por pagar $699 pelo Flymore Combo, que vinha com um rádio e permitia que ele fosse pilotado por distâncias de até 2 km, um pouquinho de sorte, ou então pelo drone sozinho, que daí custava $499 e se comunicava diretamente com o teu celular, com o qual também era possível voar livremente, mas com alcance reduzido para cerca de 100 metros. O meu, quando eu comprei, ele era desses aí e era bem chatinho, eu acabei tendo que comprar o rádio depois. E como se isso aí não bastasse, o Spark também aceitava alguns comandos feitos por gestos, dispensando assim o uso de qualquer dispositivo de controle remoto externo, muito embora a verdade seja dita, nem sempre funcionasse como a gente esperava, exigindo um certo treino e uma quantidade de luz ideal para que os sensores do drone conseguissem identificar os movimentos. Só que apesar do sucesso, como a gente sabe, a vida do Spark não foi das mais longas e nunca surgiu nenhum Spark 2 para dar continuidade à dinastia. Ao invés disso, a DJI preferiu seguir com seu polêmico caminho de nomenclaturas confusas que na ocasião envolvia chamar praticamente tudo que eles lançavam de Mavic. E por esse motivo, muita gente acredita que a tarefa de suceder o Spark tenha recaído sobre o igualmente inovador Mavic Mini, que em 30 de outubro de 2019 superou seu antecessor em todos os aspectos ao oferecer diversos novos recursos e um corpinho muito mais compacto. Quer dizer, em todos os aspectos menos um, né, pessoal? Porque em termos de carisma ele continua insubstituível. Para aqueles que já compraram o seu drone e não querem ter dor de cabeça, é importante garantir que ele tenha homologação Anatel e que ele seja registrado na ANAC no DSEA. Em princípio isso pode parecer bobagem, mas pode ser a diferença entre se incomodar ou não em caso de alguma eventualidade, sem contar que é feito uma única vez. Para facilitar a sua vida, nós prestamos esse serviço e além da tradicional agilidade, você ainda recebe etiquetas de registro e identificação da ANAC, homologação Anatel, além dos certificados de registro e homologação plastificados, que devem ser portados junto com o drone, e tudo isso na tranquilidade do celular. Os dados de contato estão aqui na descrição e agora vamos continuar com o vídeo para entender porque que a DJI aparentemente desistiu do Selfie Drones. Independente de qualquer coisa, é fato que o Spark representou o início e o fim da linha dos Selfie Drones, pelo menos para a DJI, que dali para frente decidiu que basicamente todos os seus drones poderiam ser usados também como Selfie Drone e que, portanto, não havia necessidade de um produto específico para isso. Pelo menos até agora, já que a chegada do DJI Neo marca justamente o retorno da DJI a esse segmento e como vocês são pessoas observadoras e não meros droneiros abobados, já devem ter percebido que o motivo disso foi exatamente o mesmo de 2017, a 00 Robotics. E assim, pessoal, a gente sabe que grande parte do sucesso da DJI se deve realmente à qualidade dos seus produtos. Porém, de nada ia adiantar eles terem excelentes produtos se não fosse por um outro aspecto igualmente importante, a incansável fúria competitiva deles, que ao longo da história mandou para a cova incontáveis empresas que ousaram desafiar ela no segmento dos drones, e no caso da 00 Robotics, isso aí não foi nada diferente. A primeira tentativa da DJI foi um tanto interessante e também um pouco preguiçosa. Ela simplesmente tentou apagar o segmento de selfie drones do mapa com a ideia de que selfie drones não eram necessários. Em 2023, por exemplo, eles chegaram a publicar um artigo sugerindo modelos como o DJI Mini 4 Pro, o Mini 2 SE e até mesmo o Air 3 como opções de selfie drones, sugerindo inclusive que o comprador desse preferência para modelos com gimbal mecânico. Curiosamente, nem mesmo o DJI Neo conta com esse recurso, mas o fato é que a estratégia não deu muito certo e a 00 seguia comendo pelas beiradas com seu hover camera, fato que não chegava a tirar o sono do Frank Wang até que alguma coisa mudou. Em maio de 2023, a 00 Robotics apresentou o Hover Air X1, versão atualizada do seu produto de maior sucesso, feito que, aliás, até nem é muito difícil de se conseguir, visto que o outro produto deles é ainda mais estranho que esse, e isso deve ter bastado para a DJI concluir que se uma empresa era capaz de se manter viva em um segmento que, segundo eles, devia ser ignorado por quase uma década, então talvez, na verdade, esse segmento não devesse ser ignorado, afinal de contas. Mas quais seriam as novidades que a 00 tinha incorporado ao seu
novo drone para convencer as pessoas de que comprar um selfie drone ainda fazia sentido em pleno 2023. Em linhas gerais, o básico ainda continuava lá: formato ultra compacto, protetores de hélice em formato de gaiolas, peso de cerca de metade de um DJI Mini 4, que além de colocar ele na categoria do sub-250 sem sombra de dúvidas, também tornava ele fácil de transportar no bolso, por exemplo. Como novidades, ele agora implementa um sistema de seleção de modos de voo na parte superior, recursos que junto com as gaiolas protetoras das hélices deixam bem claro ali qual foi a inspiração da DJI durante o projeto do Neo. Já entre os modos de voo que agora podiam ser ativados diretamente pelo drone estão o Hover, o Orbit, o Zoom Out, o Bird's Eye, o Follow, além de um modo customizável. Também é possível controlar ele manualmente ou através de gestos, coisa que mostra que ele também teve uma certa inspiração no nosso saudoso Spark. E apesar de cada voo automatizado durar cerca de 30 segundos, nos modos manual, Hover e Follow é possível gravar vídeos por vários minutos. E apesar do aplicativo não ser necessário para a operação, ele pode ser utilizado para configurar padrões de altitude, distância, além de alternar entre fotos e vídeos, entre outras coisas. E o vídeo, a propósito, conta ali com um gimbal de um único eixo, para virar a câmera para cima e para baixo, e possui um sistema de estabilização digital que, pelos vídeos que eu assisti, parece funcionar muito bem. Só que apesar de tantas vantagens, o Hover Air X1 também traz diversas limitações. A primeira delas é que ele é incapaz de fazer vídeos em 4K, sendo limitado a 2,7K a 30 frames. Outro ponto é que com ventos acima de 18 km por hora, os vídeos já começam a apresentar problemas de estabilização, e acima de 27 km por hora de vento, ele já não pode mais decolar. O seu sistema de tracking visual também, apesar de funcionar muito bem em condições normais, como uma caminhada, pode começar a se perder quando o alvo passa a se deslocar um pouco mais rápido. E aí, quando ele perde o alvo, o que acontece? Ele simplesmente fica lá pairando no ar e eventualmente pousa, seja na grama, na água ou então numa estrada movimentada. Além disso, ele também não tem nenhum sistema de desvio de obstáculos, o que não chega a ser um grande problema caso o usuário seja capaz de planejar minimamente o voo, e mesmo em caso de colisões leves, os protetores de hélice geralmente são suficientes para resolver o problema. Ele também não conta com GPS, tá pessoal, utilizando um sistema visual e inercial para conseguir estimar sua posição e consequentemente saber para onde retornar após a conclusão dos seus modos de voo predefinidos. Tudo isso, segundo a empresa, em prol da miniaturização e da redução de peso. De uma maneira geral, é possível dizer que o Hover Air X1 e o DJI Neo são sim drones concorrentes, desde que guardadas as devidas proporções. Enquanto que o X1 é um selfie drone de cabo a rabo sem sombra de dúvidas, o Neo começa como selfie drone, mas pode ter as suas funcionalidades estendidas com o uso de acessórios, como controles externos e óculos FPV, coisa que, se vocês perceberam, foram herdadas também lá do nosso velho Spark. Entre as similaridades que a gente pode citar estão o formato compacto, muito embora o X1 leve é melhor nesse quesito por ser dobrável, ficando com cerca de metade do tamanho do Mini 3, além daquilo ali que a gente já cansou de falar dos modos de voo que tu pode selecionar ali na parte superior do drone. Quanto ao tempo de voo, eles de certa forma também são equivalentes, sendo que o X1 suporta até 11 minutos, enquanto que o Neo deve suportar até 18 minutos, segundo os vazamentos. E eu digo que teoricamente eles são equivalentes porque, apesar de ser uma diferença, de 11 para 18 minutos, curiosamente ambos os fabricantes alegam que, em ambos os casos, isso seria suficiente para cerca de 20 takes inteligentes de cerca de 30 segundos. Não sei. Já o peso deles também é muito parecido, sendo que o Neo pesa 135 gramas, enquanto que o X1 pesa 125 gramas. Curiosamente, limitações como a ausência de GPS e a falta de filmagem em 4K são justificados pela 00 Robotics como esforços pela redução de peso. Porém, é importante observar que o modelo da DJI conta com todos esses recursos, mesmo pesando apenas 10 gramas a mais. De qualquer forma, na prática, é possível dizer que quem quer apenas fazer imagens de forma fácil e não está muito interessado em pilotar e sair voando por aí, talvez encontre no X1 uma solução mais prática, fácil e descomplicada, enquanto que aqueles que estão acostumados com o conceito mais amplamente aceito de drone, comprar teu drone e poder sair voando por aí, explorando as paisagens, provavelmente vão acabar optando pelo DJI Neo. Problema nenhum até aí, pessoal, tem mercado para todos. O problema mesmo pode acabar surgindo se uma outra possível similaridade entre os produtos for confirmada: o preço.
Hoje o Rover Air X1 é vendido por $349, enquanto que o Neo, pelo que sabemos, deverá custar algo na faixa de $329. E nesse caso aí, né, pessoal, não tem muito como justificar pagar cerca de $20 a mais por um drone que oferece menos recursos e filma em uma qualidade inferior. O fato de ser dobrável ainda pode contar ponto para o X1 em casos onde a portabilidade seja primordial, mas, né, a balança ela começa claramente a inclinar ali para um dos lados. E aí, para concluir, a gente pode fazer uma última ponderação, porque afinal de contas ainda existem cartas a serem colocadas na mesa. Então quer dizer que pode ser ainda um pouco cedo para tirar qualquer conclusão definitiva. Primeiro que o Neo sequer foi lançado ainda, então pode ainda existir alguma divergência entre aquilo que a gente viu nos vazamentos e o que de fato vai acontecer. Sem contar que após o lançamento dele, a DJI ainda deve continuar incluindo novos recursos via atualização de firmware, como costuma fazer com todos os drones dela. Já do lado da 00 Robotics, além de possíveis atualizações que podem vir aí com o tempo, também tem um outro ponto, já que assim que os vazamentos do Neo começaram a surgir, eles trataram de divulgar dois novos modelos de drone, o X1 Pro e o X1 Pro Max. Segundo as informações divulgadas por eles, o X1 Pro vai ser capaz de gravar em 4K 60 frames, vai contar com sensor de meia polegada, suporte a velocidades maiores, tempo de voo de até 16 minutos, sistema anti-colisão nas laterais e na traseira, além de resistência a ventos nível 5 maior, portanto, que o DJI Neo, que suporta apenas ventos nível 3, mesmo que para isso ele pese bem mais, né, 192 gramas. Já o X1 Pro Max promete gravar em incríveis 8K com suporte a 10 bits de cores em formato HLG e vir equipado com sensor ainda maior de 1 por 1.3 polegadas, além de oferecer sistema de detecção de obstáculos baseado em imagem e download de mídia até 1.2 gigabits por segundo. Aí o resto das configurações, segundo eles dizem, ali são compartilhadas com o X1 Pro. Isso sem contar que ambos parecem ainda contar com um pequeno LCD no lugar dos LEDzinhos gambiarrescos utilizados no X1 e no Neo, e também dá a impressão de que eles têm um gimbalzinho de 2 eixos, parecido com aquele que o Spark utilizava em 2017, mas também pode ser só impressão. Resumindo o rolê então, pessoal, que venham aí os próximos meses para que a gente veja qual é o rumo que essa história de self-drone aí vai tomar. A única coisa clara até agora é que, pelo visto, ninguém tá muito afim de investir centenas de dólares em coisa muito simples. Eu, particularmente, como prefiro voar do que filmar, ainda prefiro o DJI Neo e a possibilidade de curtir um FPV com ele. Mas aí, e vocês? O que vocês tiraram de conclusão com essa história toda? Deixem aqui embaixo nos comentários. Feito, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sei que saiu tarde, mas, né, tá aí o domingão pra gente conseguir assistir os vídeos atrasados com toda a paz e tranquilidade do mundo. Se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. Não esquece de conferir se continua inscrito. Não esquece de hypar o vídeo se estiver aparecendo aí a opção pra vocês aí. Claro, pra mim ainda não tá aparecendo. E não se esqueçam que agora também começa o nosso glorioso momento capitalista opressor, que é sempre igual, mas como geralmente 70% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, então, né, para vocês vai ser novidade. E agora então que esse corte terminou, é hora de conferir a sua inscrição aqui no canal, porque fazendo isso, tu automaticamente vai deixar de ser um droneiro abobado e vai iniciar a tua jornada rumo ao conhecimento. E para tirar o melhor proveito da nossa comunidade, aqui vão algumas dicas. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, no X, mais conhecido como antigo Twitter, bem como no WhatsApp, onde aliás temos uma grande comunidade com milhares de pessoas interagindo em diversos grupos focados em temas específicos, e todos os links estão aqui embaixo na descrição. E você sabia que se tornando um membro por apenas R$ 7,99 ao mês, você ganha acesso ao Drone Modelab, o nosso grupo de convívio no WhatsApp, onde trocamos ideias diariamente e que, conforme o sábado vai chegando, vai sendo tomado por imagens obscenas como essas aí, afinal, ninguém é de ferro. E antes de gastar milhares de reais em um drone que talvez não seja o modelo ideal para você pode agendar um bate-papo de 1 hora comigo para tirar suas dúvidas através desse e-mail que está aparecendo aí. Mas atenção que essa é uma consultoria de baixo custo para pessoas e pequenas empresas que precisam de ajuda para escolher um drone de filmagem, FPV ou apenas uso recreativo, e não para serviços especializados como mapeamento, aerolevantamento ou agricultura. Para esses assuntos existem consultorias especializadas e provavelmente bem mais caras. E se tu já comprou o teu drone e precisa homologar e registrar ele, saiba que nós oferecemos
oferecemos esses serviços e além da tradicional agilidade, vocês recebem também etiquetas de registro e identificação na ANAC, etiquetas de homologação na Anatel, além de certificado de registro e homologação, tudo plastificado e tudo pelos correios na tranquilidade do celular. E como você já deve imaginar, também é só clicar no link que está aí embaixo na descrição. E respondendo agora uma dúvida bem recorrente, sim, todas as camisas que eu uso nos vídeos estão disponíveis na loja Drone Mood Brasil, bem como moletons, bonés e também alguns acessórios como xícaras, bolsas e, é claro, aquele avental para manter a paz e a ordem durante os churrascos de fim de semana. O link é esse que está aparecendo aí e, sim, ainda está escrito Drone Modelismo, que é o nome antigo do canal, já que eu ainda não consegui atualizar o site e a loja para o novo nome. Como vocês já sabem, é Drone Mood Brasil. Por isso era hoje e muito obrigado.